Iniciada a instalação da colônia dos suíços no distrito de Cantagalo, Dom João VI baixou o alvará de 3 de janeiro de 1820, criando oficialmente o termo de Nova Friburgo, desmembrando-a de Cantagalo. Durante décadas, Nova Friburgo ficaria juridicamente sob a tutela de Cantagalo, considerada cabeça de comarca desde 1833, devido à sua importância na região. Como a maior parte das terras distribuídas aos suíços eram impróprios para a agricultura, houve uma verdadeira diáspora e muitos colonos se deslocaram para Cantagalo. Desde o início, a história de Nova Friburgo está marcada pela ausência dos suíços. Abandonando as terras ingratas do Morro Queimado, vão em busca de outras melhores. Quantos colonos suíços estabeleceram-se em terras cantagalenses? É difícil afirmar com exatidão, mas tudo leva a crer que a presença dos suíços em Cantagalo será equivalente ou ultrapassará de Nova Friburgo. Com a chegada dos colonos alemães em 1824, ocorreria o mesmo fenômeno. Muitos abandonariam o núcleo colonial, se deslocando para Cantagalo. Muitos suíços e alemães, ao se dirigirem para Cantagalo, rumo ao plantio do café, encontraram a fortuna. O senhor acha que esse pedaço que hoje é Nova Friburgo, essa região foi escolhida já pensando em servir a estrutura do café de Cantagalo? Não. Acho que não. Dizem isso. Que Dom João trouxe os suíços para substituir futuramente a escravidão. Não, isso, por enquanto... Assim, para servir a essa estrutura cafeira nascida de Cantagalo. Não, porque Friburgo nunca se prestou para café. É terra muito fria. Que café é uma altitude média de 400 a 500 metros de altitude, clima que não é muito frio, que é geada para o café é uma desgraça. Sim. Entendeu? Assim, o calor é excessivo também. Então, a zona de Cantagalo, Bom Jardim, Cantagalo, Itaocara, Cordeiro, se presta muito mais ao café do que Friburgo. Friburgo nunca foi. Mas Friburgo tinha freguesia de São José. Ah, bom. São José fica aqui embaixo, perto do Bom Jardim. São José, Barra Alegre. E Paquiquer fazia um par. Por isso que a gente Paquiquer era lá a região de Sumidouro, que era baixa também. Mas Bom, mas vamos falar na criação de Friburgo. Vamos falar de criação de Friburgo. Cantagalo teve criado um município em 14, no ano seguinte, em 15, foi instalado o município. 3 anos após, o Nicolas Gachet veio em nome, pelo menos, do governo suíço e solicitou a Dom João VI, já rei, se poderia aceitarmos os domínios aqui americanos sem famílias suíças. Certo. Que a Suíça, tal como a Europa, de um modo geral, atravessava uma situação econômica muito difícil. Mas aí o Gachet, ele não pensou, ele não conhecia a região, ele não falou em Friburgo, ele queria uma outra região. Né? Ele queria uma área. Eu queria saber por Foi que admitida três áreas. Sim. Cantagalo, onde o clima é mais adequado, que é Alto Serra ali, porque a Suíça é muito fria também. Então nós estamos falando o seguinte, que se pensou nessa região de Cantagalo por conta do clima, da topografia. E da topografia. É, exato. Certo. Aliás, não só de Cantagalo, houve 3 hipóteses. Aquele Alto Serra de Cantagalo, a fazenda de Santa Cruz, onde hoje é Rio de Janeiro cidade, né? Aquilo ali era uma fazenda de jesuítas. E os jesuítas foram expulsos do Brasil em 59. Então a coroa se apossou daquilo ali, e aquela região toda ficou pertencendo à coroa portuguesa. Então pensou-se em instalar a colônia suíça ali, que já era do governo. E pensou-se também na instalação suíça no Paraná. Também no Paraná. No Paraná. Em função do clima. Do clima. Então, mas acabou prevalecendo o ponto de vista de Friburgo por uma questão de clima. Certo. E também mais próximo, né? No caso do Rio de Janeiro. Também. E aí começou a aquisição das Seis Marias, né? Foram adquiridas... Bom, as Seis Marias
foram adquiridas nesse período, né? Enquanto se criava. Foram quatro? Aonde? Santa Maria, em Friburgo? Para fundar Nova Friburgo. 4. Aliás, Santa Maria do Morro Queimado, 2 no Alto da Serra e o Cônego, eram 4. 4 Seis Marias. 4 Seis Marias. Mas no que o governo delibera fundar em Cantagalo a colônia suíça. Então desapropriou essas 4 Seis Marias para instalar ali a nova vila. Ele fez 100 casas, porque eram 100 famílias, né? Imaginavam que viriam umas 700, umas 800 pessoas, porque 100 famílias não daria mais do que isso, uma média de 7 pessoas por família. Certo. Né? Então, Dom João fez 100 casas, 120, aliás, né? Ali onde hoje é a Praça de Friburgo. Certo. Casas modestas de chão, 4 cômodos, né? Para instalar as 100 famílias suíças. Mas também Mas enquanto naquela época isso... não tinha muito luxo, não, né? Não, mas não tinha, ali não havia conforto nenhum. A gente Imagina. falam, casas horríveis, não sei o quê. As casas eram muito simplórias, mas naquela região não tinha muito luxo. a casa era pequena, porque em vez de 100 famílias, isto é, 600, 700, 800 no máximo de pessoas, caberiam perfeitamente nessas casas. O Gachet recrutou na Europa 200 e tantos, 2.100 e tantos. Certo. Não é? Quem trata bem dessa matéria é o Martim Nicolau. Muito mais acima ele é do número. muito acima. Muito acima. Então, esse pessoal que veio da Suíça para cá, e a viagem foi tremenda, né? Uma verdadeira tragédia, a viagem dos suíços até chegar em Nova Friburgo. Nós não vamos ventilar essa questão, porque isso foge completamente ao objetivo da nossa história. O morticínio que houve na travessia do Atlântico e no caminho daqui até Friburgo. Morreu muita gente. Bom, mas mesmo assim, chegaram em Friburgo umas 2.000 pessoas, beirando aproximadamente 2.000 pessoas, para alojar em 100 casas de 4 cômodos pequenos. Então, o que fez o governo? Criou o regime das famílias artificiais. Você é amigo de fulano, é parente de fulano, então vamos juntar aqui 17, 18 pessoas. Vocês constituem família. As famílias artificiais. São as famílias artificiais. Um grupo de 17 pessoas, 18 é outra família. Bom, essas 17 ou 18 pessoas vão ocupar aquele casebre pequeno de 4 cômodos apertados. E ali moraram até a criação do município de Nova Friburgo, em janeiro de 1820, quando estavam já os suíços todos aí, não os alemães, mas vieram depois. Sim. Muito bem. Eles dividiram, mas em vez dos suíços, mal instalados, por sinal, ali na Santa Maria do Morro Queimado, eles foram designados para ocupar aquela área fria e coberta de floresta. Onde ficavam os lotes? Lá em cima, no alto da serra, vertendo para Macabu. No alto da serra. Uma zona que até hoje está desabitada, porque aquilo é muito frio, o terreno é muito ruim. Então, os pobres suíços foram remetidos para lá. Quer dizer, então, a gente está falando do estabelecimento dos suíços, que se desmembra de uma parte de Cantagalo, né? Cantagalo foi a primeira perda, né, territorial. A segunda, a primeira, porque logo depois perdeu Talcara, né? Talcara. Ao dia da pedra. Então, tem o estabelecimento dessa colônia e como as datas de terra distribuídas, como você colocou, na região de serra, improdutivas, inférteis, a gente começa a falar dessa evasão. E aí, todo mundo migra para Cantagalo, que já começa a dar sinais de riqueza do café. Estava no início. Estava no início, né? Por isso a gente pode, o senhor fala muito dessa questão essa diáspora, essa evasão dos suíços. A gente pode dizer que, na verdade, a Suíça brasileira é Cantagalo? Não é.
Porque não foi fundado por suíços, né? Eu sei, mas o título é diferente. Tem nada a ver com dos fundação de suíços- Cantagalo. Mas a maioria dos suíços acabou. Cantagalo, Duas Barras. Você vê, Lengruber Não, por isso que eu tô é uma falando família a paternidade importante. da Suíça, Lengruber da é Cantagalo. uma família importante. É do Carmo e de Cantagalo, região de São Sebastião do Alto. Lutherbach é outra família importante de Cantagalo. Monerá, que é a família que mais ganhou dinheiro naquela época, é de Duas Barras. Quer dizer, todos os suíços que migraram para Cantagalo, Como se diz, Cantagalo é um município, quer dizer, aquela região. Né? Não foram para a cidade de Cantagalo, não. sim, todos esses que migraram e entraram dentro daquela estrutura econômica de plantio do café, baseado com a mão de obra escrava, todos eles acabaram fazendo Todos isso. não. Todos não, alguns. Alguns ficaram muito ricos. A maior parte. Como os Monerá. Por exemplo, Monerá é a família talvez mais rica do Império, depois dos Clemente Pinto, é claro, né? Depois dos Clemente Pinto, Barão Nova Friburgo, Conde, Você etc. queria chegar no Barão. Mas nesse período, instruídos os Clemente Pinto, os mais ricos daquela região ali, eram os Monerá, que chegaram a possuir uma série de fazendas. Aí veio a época do café. Plantaram muito café, né? Aos poucos, a cultura do café penetraria nos vales do Rio Grande e Negro, derrubando florestas, alastrando-se pelas encostas. A mata cedia lugar às lavouras com a substituição da pujante flora nativa pelos arbustos de café. As construções toscas e modestas dos primeiros sesmeiros iam sendo substituídas por belos sobrados e por imensos solares, mudando o estilo de vida da elite local. O cultivo do café se impõe como cultura dominante em Cantagalo a partir da terceira década do século XIX. Cantagalo experimenta um surto de progresso sem paralelo em sua história. E várias sociedades. O Barão tinha pelo menos mais 5 sociedades em Cantagalo. E no Almanac Lemert você vê lá Trubot e Clemente, Van Erven e Clemente, Clemente Belliene. São todos outros fazendeiros da região que se juntam a ele para o barão administrar o todo para vender. Ganhava mais força a venda em bloco do que a venda individual. Por isso que o café da nossa região chegou a anos consecutivos ganhando como o maior produtor de café do Brasil, suplantando o Vale do Paraíba. Enquanto uma fazenda do Vale do Paraíba, vamos supor, 1000 escravos e tinha uma produção X, o Barão e Cantagalo conseguia produzir com 500 escravos o dobro ou o triplo da produção do Vale do Paraíba. E aí entra o segundo lado, que é a questão da engenharia aplicada. As fazendas mais modernas de café, com os equipamentos mais modernos, são as fazendas de Cantagalo. E isso se deve ao Barão. O Barão, ele logo nesse começo também, ele entrou para uma sociedade, que eu acho que é uma das sociedades mais interessantes do século XIX, que é a SAIN, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. A SAIN, ela adquiria equipamentos da Europa, desmontava os equipamentos no Brasil para entender como ele foi feito, aprimoravam para a realidade brasileira e produziam em escala. Então, despolpador, lavador, secador de café automático, tudo isso era trazido pela SAIN, desmontado, copiado e reproduzido no Brasil. E você tem vários equipamentos. As fazendas do Barão, todas eram altamente tecnológicas. Na região de Cantagalo, ele tinha algumas fazendas, em torno de umas 15 por aí, não vou lembrar agora ao todo. As principais, obviamente, são a do Gavião, que seria a maior delas, mas com uma produção de café baixa. A que produzia mais era Santa Rita, era a fazenda maior em produção de café. Tinha Areias, tinha a fazenda dos cafés e algumas daquela região. Obviamente que os filhos dele depois dilataram um pouco, foram um pouco além disso. Aí às vezes se confundem as fazendas dos filhos com a fazenda do primeiro. Então é bom esclarecer isso também. O primeiro barão, Antônio Clemente Pinto, teve 2 filhos, teve 4 ao todo, 2 morreram criança e ficou com 2 vivos. O mais velho, Antônio Clemente Pinto, com o mesmo nome do pai, e o irmão mais novo, Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, que ele herdou o nome de um tio que também era Bernardo, que era médico também na nossa região.
Essa família, então, os filhos e os netos compraram outras fazendas. Então, muitas fazendas hoje que acham que é do primeiro barão e não eram realmente dos filhos. Então, há uma confusão. As fazendas do primeiro barão são essas que a gente colocou até no livro, que tem uma sequência do que está no inventário de morte dele, no que seriam os bens dele. E o resto todo depois foram fazendas adquiridas posteriormente.